Se liga nesses episódios de Egghead One Piece, que estão insanos, muita emoção e conflitos que definirão o futuro da obra. Se tu quiser mais vídeos de One Piece, fica até o final e deixa seu like. Então bora, meu bom, pro recap. Bonnie sai do laboratório onde estava a bolha de memória do seu pai. Agora a pequena Bonnie sabe de tudo. Ela vê Vegapunk no chão e olha com tristeza para ele. O velho cientista gênio entende que a garota descobriu tudo e lamenta ter quebrado sua promessa ao Kuma de não deixar a Bonnie saber da sua vida. Bonnie caminha lentamente voltando à sua forma original, dá um belo abraço no vovô Vegapunk, chorando muito e pedindo desculpas por pensar que era culpa dele. Vegapunk dá um presente do Kuma pro 10º aniversário da menina Bonnie. É um colar de safira, e Bonnie fica feliz, que parece o sol. Como se fosse o deus do sol Nika, que seu pai sempre lhe contava. Vegapunk diz que Kuma deixou esse colar apenas como um amuleto de boa sorte. Mas de fato, quem poderia ter imaginado que o garoto do barril se transformaria em algo assim em 2 anos? Te falar, Vegapunk, que nem o Oda sabia desde o começo. Mas depois de muito tempo escrevendo, pensou que seria bacana e tamo aí, com o nosso querido Luffy Nika, que eu adoro. Bonnie não entende o que o velho fala. Bonnie fala que Luffy do Chapéu de Palha é filho do melhor amigo do seu pai. Vegapunk confirma e diz que ficou curioso com ambos. Bonnie e Luffy chegando nessa ilha juntos, o destino é mesmo algo impressionante. Depois que Bonnie entrou na sala com a bolha de memória, muita coisa rolou em Egghead. Então Vegapunk diz que Luffy e seu bando o salvaram e contou tudo para a pequena Bonnie. E pede desculpas por ser apenas um cientista insignificante. Dito isso, voltamos ao presente. E Bonnie sabe que a culpa não é do vovô Vegapunk, mas sim do demônio que tá na sua frente, Jay Garcia Saturno. O bichão continua esmagando e os soldados com suas armas apontadas para Bonnie. Sandy e todo mundo não consegue se mexer por conta dos poderes misteriosos do Saturno. Luffy tá no canto morrendo de fome, todo caquético precisando de ajuda. Atlas até podia ajudar se conseguisse se mover. A marinha reporta que conseguiram capturar o guarda-costas do Vegapunk, Sentomaru, no centro da ilha, na Fabro Phase. Kizaru lamenta tudo que tá rolando com Sentomaru e Bonnie. Afinal, ele tem um laço com eles. Saturno diz para Bonnie que seu pai Kuma foi de F, o que abala a garota. Os marinheiros dizem que ninguém abaixo da patente de Comodoro pode entrar. A maioria dos soldados não tem noção do que tá rolando. O mundo lê as notícias no jornal e todos acreditam que o mais recente imperador dos mares, o Yonkou, Luffy do Chapéu de Palha, está fazendo Vegapunk de refém. A população acredita que pode ser impossível esse incidente em Egghead acabar sem que sangue seja derramado. É isso que dá ao Morgas das fake news escrever jornal pro mundo todo. O cara só liga pro choque e pra história mais bombástica que ele pode criar. Tá nem aí pra veracidade dos fatos. Se bem que foi o governo mundial que o forçou nesse caso em específico. Enquanto isso, os revolucionários estão estacionados no reino de Kamabaka. Dragon pergunta a Ivankov o que ela acha que Kuma faria se estivesse sendo guiado por um fragmento do seu instinto que ficou intacto. Para onde ele iria? Ivankov diz que no seu caso, iria atacar Mary Joyce sem pensar 2 vezes. Porém Kuma não. Kuma pode estar indo para outro lugar, e Dragon sabe muito bem onde é. Os ventos do destino guiam Kuma. Saturno fala para Bonnie ir encontrar seu pai no pós-vida, e Sandy grita para soltar ela. Lógico que Saturno tá cagando pra geral, e Bonnie manda o velho se ferrar. Se ela for de F, leva o diabo junto. Então usa seu futuro distorcido, o futuro que ela seja comunica, e dá um soco na cara do Saturno, mas não causa nada, e ela não entende por que seu poder ficou mais fraco. E Saturno aperta com mais força e reconhece que por ser filha do Kuma, Bonnie conhece o nome Nika, porém não sabe o que ou quem realmente é. Bonnie ainda não fez a conexão de que a lenda de Nika e a forma branca do Luffy são a mesma coisa, o que para Saturno é uma vergonha. Dito isso, Luffy tá abocanhando um monte de comida e ninguém sabe quem deu a ele isso tudo. Saturno manda os soldados o prenderem logo com algemas de Karoseki. E pra surpresa das pessoas, foi o Kizaru quem ajudou dando comida ao Luffy. Esse aí só quem é mais rápido e esperto pegou. Enquanto isso, Bonnie percebe que não consegue manipular nem a idade do Saturno, e o vilão vai tirar sua dúvida agora sobre o porquê o poder tá diminuindo. A grande revelação vem de que Bonnie recebeu seu poder do próprio Saturno. Kuma tá indo para Egghead como um jato atravessando o oceano, e Bonnie tá desnorteada com o que acabou de ouvir. Jay Garcia no passado fez um experimento na Bonnie ainda recém-nascida, para ver se um bebê poderia ter poderes de Akuma no Mi sem comer a fruta em si, e sim sendo alimentada com o extrato dela. Afinal, uma criança recém-nascida não é capaz de comer sólidos. A experiência foi um sucesso, e Bonnie adquiriu os poderes da Toshi Toshi no Mi, a fruta da idade. Essa habilidade permite que o usuário se transforme em qualquer versão futura possível de si mesma. Mas quanto mais o usuário conhece a realidade, mais restrito se torna o seu potencial. Saturno fala se ela quer mesmo crer que Nika é real. Bonnie diz que ele existe sim. Desde que seu pai foi transformado em ciborgue por culpa do Saturno, ela saiu para os mares à procura de Nika para que ele o libertasse. Saturno conta que o poder da Bonnie enfraquecer é a prova de que ela está começando a acreditar que Nika não é real. Kuma, seu pai, também acreditava nessa lenda que Saturno diz ser uma lenda ridícula dos bucaneiros. Tanto que no passado, em God Valley, ele disse ao velho que queria salvar as pessoas, assim como Nika fez um dia. Saturno é o responsável por realizar experimentos com drogas na mãe de Bonnie, a Dini, que era a 8ª esposa de algum Tenryubito da Terra Sagrada. Porém, as manchas azuis apareceram nela, então foi tudo um fracasso para Saturno. O mundo da Bonnie tá caindo aos pedaços, e Kuma chega em Egghead.
Bonnie começa a ter um ataque de pânico, e Saturno fala que mesmo sendo um fracasso os experimentos na Jeanne, sua filha herdou os efeitos colaterais. Kuma aterrissa na ilha causando uma explosão enorme, fumaça pra todo lado e marinheiro caindo e voando. Bonnie treme de pânico com seu mundo despedaçando. O único monstro foi o culpado de todo o sofrimento da vida de Kuma e da Bonnie. Vegapunk se revolta com esse experimento que Saturno fez. Uma família foi atormentada pelas escamas de Safira por capricho de um Gorosei. Kuma se sacrificou por isso, e Saturno, na cara de pau, ainda ofereceu um acordo para ele, para curar a Bonnie como se fosse um favor. Saturno fala para se colocar no seu lugar. Você se preocuparia com sentimentos de meros insetos? O bicho é ruim mesmo, o vilão mais sem coração da história de One Piece tá maluco. Bonnie começa a cair em lágrimas, e Kuma se levanta para seguir até o centro da ilha. Os marinheiros reportam que o ex-Chichibukai Bartolomeu Kuma tá em Egghead, e tá descontrolado, o chip de autoridade não funciona nele. Kuma dispara o laser pela boca e explode prédios na costa sudoeste de Egghead. Sanji, Franky e Vegapunk ficam surpresos pelo Kuma estar aí. Saturno diz que isso não deveria ser possível. Bonnie chora muito e tá sentindo um medo horrível para dizer qualquer coisa. Ela simplesmente desistiu. Kuma corre para socorrer sua filha e é foguetado por todos os lados, com tiros de fuzil e balas de canhão, mas nada impede um pai de ir ver sua filha. Bonnie, no seu monólogo, está dizendo ao seu pai que é mais fácil se ela fosse de F logo, e despenca de chorar. Ela pede desculpas ao pai, mas não está suportando mais tanta dor e agonia. E não é pra menos, uma criança de 12 anos como a Bonnie passar por tanta injustiça é de lascar mesmo. Saturno a esmaga e manda os soldados atirarem na cabeça da Bonnie. Porém, Kuma não vai permitir e atira em direção ao Saturno. Bonnie lembra de todos seus momentos com o pai e pede 1000 perdões, depois de todo o esforço que ele fez para lhe salvar. Bonnie só quer parar de sofrer para sempre. Saturno a joga no chão e ataca com uma de suas patas de aranha. Porém, no momento lindo, Kuma protege das patas vis do Saturno e segura sua filha, que chora de alívio ao ver o papai Kuma. A poeira baixa e todos veem Kuma ali vivo. Agora tá na hora do trem ficar sério. Saturno não entende como isso é possível. Ele ataca novamente, contudo, Kuma impede o golpe. Bonnie volta à sua forma original. Saturno pergunta ao Vegapunk como é possível o Kuma estar vivo. Uns fragmentos de memória do Kuma voltam a ele, como por exemplo do dia em que Saturno que o destino da sua raça era viver para sempre como um escravo e morrer assim também. Seu pai lhe falando que sua mãe tá melhor do outro lado, a Jeanne dizendo que vai de F em breve, e por fim sua pequena filha chorando, agora no presente querendo a ajuda de seu pai. E Kuma, com todo o peso de décadas de sofrimento nas suas costas, foca tudo num único punho revestido com o haki do armamento, e vai pra cima do Saturno. O velho está chocado em como ele tá ali vivo, pois quando os revolucionários o resgataram de Mary Joyce, ele apertou o botão de autodestruição do Kuma. Porém, isso pouco importa agora, pois o socão mais satisfatório dessa obra inteira chega, e Saturno leva um dano legal de um pai furioso protegendo sua filha, e de um homem vingando tudo que ele e seus entes queridos sofreram. Aqui é Oda gênio apenas. Toda a vida de Kuma concentrada em um soco. Esse com certeza é um dos momentos mais impactantes, se não o mais impactante de toda a obra One Piece. Um personagem sem igual é o que é o Kuma. A vida que ele teve e sua conclusão é de se arrepiar. O que a Bonnie passou querendo simplesmente ter seu pai do seu lado é de chorar. Oda deu uma canetada monstra em Egghead. Kuma deu um belo porradão em Saturno e o velho aranha voou pra longe destruindo os prédios tudo. O cara levou um dano do caramba e é soterrado pelas construções. Os marinheiros não acreditam no que enxergam e os mocinhos também não. Kuma cometeu um crime paralelo com o do Luffy de socar um Tenryubito. Mas aqui não é qualquer Tenryubito, é uma das 5 estrelas anciãs que governam o mundo, o Gorosei J. Garcia Saturno. Essa é uma das maiores atrocidades que uma pessoa pode cometer, segundo as leis do governo mundial. E os marinheiros figurantes acham um absurdo um escravo bater em uma autoridade máxima. E eu acho um absurdo vocês, soldados lixosos, falarem uma porcaria dessas. Nunca antes alguém se rebelou dessa forma contra um Gorosei. Soldados vão resgatar o Saturno, enquanto Bonnie, na sua forma verdadeira de criança, chora horrores, e Kuma mal consegue se mexer, estando ajoelhado no chão. Sanji e os outros voltam a se mexer, já que Saturno tomou uma peia e perdeu o controle de seus poderes. Sanji obviamente está preocupado com a pequena Bonnie, e quer saber se ela está ferida. Franky grita que agora é a chance deles fugirem daí, e Atlas pode pegar o Kuma e correr também. Sanji fala para todos pararem, pois algo belo tá para acontecer, meu bom. Kuma se levanta e com muito esforço caminha em direção à sua filha. Vegapunk não entende como é possível e revela que não instalou um dispositivo de autodestruição em Kuma, pois tinha medo que o governo mundial usasse como um kamikaze. Kuma pega sua filha em suas mãos e lhe dá um abraço. O mais puro sentimento e instinto paternal surge agora. Sanji fica felizão com isso, e Franky, com o coração mole como sempre, chora horrores. Os Vegapunks, em cena, só ficam em choque, e essa imagem devia virar um quadro de tão bela que é a emoção aqui. Dito isso, Vegapunk continua dizendo que ao invés de botar um dispositivo de bomba no Kuma, colocou um interruptor de desligamento total. Por isso, Saturno ficou em choque e perguntou pro velho da maçã o que aconteceu, pois o Kuma era pra estar morto, porque o próprio Saturno ativou o botão de autodestruição. Porém, na real, ele ativou o desligamento completo do Kuma.
Assim, ele se tornaria um ser vazio que não receberia mais ordens e permaneceria em estado vegetativo. Um ser sem vontade própria, que não teria motivos para agir. Não faz sentido ele ter ido para Egghead justamente onde sua filha Bonnie está. Vegapunk suspeita que não seja verdade que a característica especial dos bucaneiros é sua força física, mas sim outra coisa. Kizaru se recompõe e tá pronto para seguir sua missão. Sem tomar amarrado, tá feliz que o Kuma voltou, enquanto os soldados procuram pelo chapéu de palha. Se eles não capturarem o Yonkou, suas cabeças vão rodar. Bonnie chora de felicidade e agradece Kuma. Ela viu todas as memórias e sabe da verdade, desde o momento que Kuma nasceu até hoje, quando seus pais lhe agradeceram por estar vivo. Seu pai dizendo que sua mãe está melhor no céu do que sofrendo na terra, e isso tudo com um choro de tristeza, e o menino Kuma se desesperando por quão cruel o mundo é. Chegamos em God Valley 38 anos atrás, quando Ivankov e Dini apareceram em sua vida e disseram para todos os escravos ali fugirem da ilha. Iva, impressionado com o tamanho do garoto bucaneiro que carrega o sangue dos gigantes, e Dini, comendo sua carne suculenta, chama aqueles que querem viver, pois ela tem um ótimo plano. Iva foi o catalisador do moral das pessoas. O tempo passou, e Kuma começou a criar a Bonnie bebê, toda meiga e gulosa, tomando leite demais. Todos os velhinhos de sorbet o ajudaram muito. No dia que Bonnie o chamou de papai pela primeira vez, Kuma caiu em lágrimas, afinal foi um momento para celebrar. Bonnie, já mais crescida, estava brincando, e seu pai perguntou para onde ela queria ir quando ficasse boa. Ela respondeu que a Ilha do Céu, um lugar que viu no livro, afinal, por estar no alto, tá mais perto do sol. Então Nika com certeza estaria lá, e Kuma poderia encontrá-lo. Kuma entende e começa a fazer a dança do Nika, na qual a Bonnie se divertia muito dançando também. Kuma disse que eles podiam ir pro céu quando Bonnie tivesse seus 20 anos. E quando tivesse com 19, ela falou que queria visitar a Ilha dos Homens Peixe. Bonnie até deu um desenho do seu papai, que Kuma guardou com muito carinho e fez do desenho sua bandeira pro navio. E viajou o mundo como Shichibukai. Em Egghead, pai e filha se deliciaram de pizza gigante, e ela foi cuidada por Vegapunk e todos os cientistas da ilha. Até que chegou o dia que a Bonnie viu seu pai pela última vez desde então. Quando Kuma agradeceu por nascer, sua filha tornou o mundo sofrido e cinzento de Kuma em um céu ensolarado. Bonnie, no presente, tá muito feliz e sabe que sua mãe era alguém maravilhosa, afinal, ela que armou o plano e fez os piratas Rocks, os piratas Roger e Garp e seus soldados causarem uma enorme batalha em God Valley, para que todos fugissem. Dini ficou maravilhada com Kuma, que salvou mais de 500 pessoas daquele incidente horrível. As mãos de Kuma foram chamadas por Ivankov como mãos da libertação. Dini até chorou com tal feito do Kuma. Conviveu sua vida inteira com ele, trabalhou com ele, comeu com ele e tudo mais. Esteve com seu amor na alegria e na tristeza, até o dia que os dois, já jovens adultos, estavam de boa, e Dini falou que queria se casar com Kuma, porém o santo Kuma não podia aceitar, por mais que amasse também. Não queria que o que aconteceu com sua mãe acontecesse com Dini também, só por ser próxima dele, mas Dini prometeu que o faria feliz, embora isso não fosse mudar a decisão de Kuma. Bonnie entende que seu pai a protegeu em dobro, por sua mãe ter partido muito cedo. Kuma sempre pensou na sua pequena acima de tudo, e lhe escreveu cartas sempre que podia, contando para Bonnie sobre o mundo grande que o mar reserva. Há tantas belezas por aí que não dá para descrever em palavras ou gravuras em enciclopédias, é preciso ver de perto. Kuma sempre foi muito feliz escrevendo essas cartas, e desejava profundamente que Bonnie visse o sol iluminar seu rosto, para presenciar algo mágico. Kuma lhe disse incontáveis vezes que sempre a amou. Relatou tudo sobre como ia seu procedimento com Vegapunk e Egghead, mas claro que a Alpha Vagaba nunca deixou Bonnie ler essas cartas. Ainda bem que a pequena viu as memórias do pai e sabe de toda a verdade. Kuma ficava sempre muito impressionado em como a ciência sempre avançava, algo realmente de outro patamar, assim como várias invenções que Bonnie amaria ver. Kuma prometeu que quando ela melhorasse, ele ia mostrar tudo isso, as invenções e as belezas do mundo. Kuma passou por tantos lugares incríveis que agora vemos que é para onde ele mandou cada chapéu de palha, Oda gênio simplesmente. Kuma sempre foi muito grato por Bonnie o permitir ser seu pai. E ele quer repetir isso várias vezes. Dizer para Bonnie, eu te amo milhões de vezes. Bonnie diz que o ama, e mesmo que os outros o chamem de tirano, ela sabe que seu pai é o pai mais legal do mundo e nunca se esquecerá disso. Os soldados da marinha vasculham os destroços em busca do Saturno. E falando no diabo, o bichão surge pistola, emanando seu poder e haki para todo o canto da ilha, causando uma ventania assustadora. Sandy e companhia entram em alerta, e Frank achava que o idoso tinha ido dessa pra melhor. Quem dera, né, Frank? Assim acaba tudo logo e todo mundo tinha um final feliz, mas tá de boa. Vamos continuar com o que temos, não é mesmo? Saturno quebra o chão no seu pulo magnífico e pousa todo ferrado, sem o braço pingando sangue e com o chifre destruído. Aparentemente o golpe do Kuma foi forte. Contudo, Saturno não quer saber de papo furado e pergunta pro Vegapunk se tudo isso foi ideia dele. E o Senhor Maçã diz que é o que parece mesmo, mas conta que o poder do amor é o responsável pela vinda do Kuma, na sua opinião.
Saturno diz que isso é uma desilusão dos humanos e um erro do corpo humano. Então o velho regenera seu braço e o chifre junto com todo o corpo que estava ferido. Esse poder de cura aí tá muito roubado. Bora dar uma nerfadinha, Oda Sensei? O velho tá zerado e pronto pro combate e diz adeus pro Kuma, já que não tem mais serventia para o governo. Kuma não se move por nada, é daí que Sandy brilha e não deixa a tristeza tomar mais uma vez a Bonnie. Ele dá um chute na pata do monstro que desvia o golpe mortal. Frank chega para ajudar e dá-lhe um Radical Beam no Saturno, enquanto Kizaru se levanta e volta para sua missão, se transformando em luz para lutar. Saturno leva o laser, mas não é como se fosse adiantar de algo, porém Kizaru diz que eles evoluíram bastante de 2 anos pra cá. Então pega o Frank de surpresa e mete um chute na sua cara que o faz voar. Bonnie quer saber o que fazer com seu pai, que não se mexe de jeito nenhum. Vegapunk e Stella manda Atlas o carregar até a Labo Phase. Frank é duro na queda e levanta tranquilo, enquanto Atlas, junto de Bonnie, leva o Kuma para longe. Vegapunk diz para Sandy e Frank irem juntos, que pode deixar a aranha gigante com ele. Aqui o Vegapunk quer farmar aura, mas o que o velho fará, hein? Sandy e Frank hesitam um pouco, mas obedecem um cientista gênio. Kizaru tá disposto a atirar neles para não fugirem, mas Jay Garcia Saturno não se importa e regenera o dano do Radical Beam. Kizaru diz que a presença ilustre do Kuma também está aí, agora sim a situação se agravou e precisam acabar logo com isso. Vegapunk comenta que Kizaru não tem culhões para o mandar de F, sendo que já arrasou tanto lugar. É mesmo um homem triste, ou melhor, Borsalino é um homem triste. Kizaru tá entre a cruz e a espada, por conta do seu dever e os sentimentos para com todas as pessoas com quem conviveu em Egghead. Devia ter trago uns óculos de sol mais escuros. Saturno então passa a ordem via Dendemushi para toda a frota da marinha cercando Egghead. Podem iniciar o Buster Call para aqueles que vão contra as sanções do governo mundial. O vice-almirante Doberman repassa a ordem para todos. Queimem toda a ilha em nome da justiça. É para concentrar o poder de fogo e destruir Egghead inteira sem deixar vestígios. Vegapunk não acredita que Saturno fez isso, e a aranha fala que aqueles que estudaram sobre os segredos do mundo, aqueles que carregaram o sangue de uma raça perdida, e aqueles que despertaram um deus antigo, estão todos nessa ilha. Então as inconveniências mencionadas precisam ser eliminadas. O opening nova com muitos spoilers para quem só acompanha o anime, muita emoção e destruição nesse episódio 1139 de One Piece, arco de Egghead. Fica até o final para ficar por dentro de tudo sobre esse app da semana. Então bora pro vídeo. Buster Call foi iniciado pelo São Saturne, tá na hora da Ilha do Futuro ser destruída. Porém Vegapunk implora para parar com essa insanidade, pois aí está o futuro da humanidade. Os soldados começam a evacuar para não serem pegos no Buster Call. Os marinheiros nem sabem o que está acontecendo e só seguem ordens. Bonnie e o resto correm dali com Kuma, enquanto Vegapunk diz que Egghead é a ilha do progresso da humanidade. Ela não pode ser destruída desse jeito. A vice-almirante Doll e outros chegam pedindo para que o Gorosei e Kizaru saiam da ilha. Saturno diz que não há necessidade, pois os dois ficarão aí. E manda que assim que tudo estiver preparado, podem destruir Egghead. Kizaru manda irem logo e assim Doll e os outros fazem. Vegapunk gostaria que tudo isso terminasse apenas com sua morte, e não a destruição do futuro. Contudo, Saturno nunca escutaria um humano. Vegapunk diz que essa ilha armazena as descobertas mais recentes de todos os campos da ciência. Destruir a ilha acabaria com o progresso científico dos últimos 100 anos. Ele pede por favor para seu amigo Kizaru, mas nada pode ser feito. Dá pra ver nas expressões do Kizaru que ele não queria estar fazendo isso. Ele tá em um conflito gigante entre as suas ordens e o que realmente deseja. Saturno diz que esse progresso da humanidade representa uma ameaça para o governo mundial, então não tem nada de salvar o conhecimento para ele. Vegapunk se curva e implora em nome da humanidade. Daí Saturno diz que o navio dos pesquisadores que fugiu foi destruído por um navio de guerra da marinha a mando dele. Tudo porque poderia haver pessoas com conhecimento sobre o século perdido. Vegapunk fica chocado com isso e não entende como ele pode mandar de F pessoas inocentes. Para Saturno, isso não importa. Todos aqueles que tentam desvendar o passado, assim como os arqueólogos de Ohara, merecem ser apagados, e esse será o destino do Vegapunk. Sandy manda todos entrarem no foguete a vácuo e que todos irão se encontrar na saída dos fundos da Labo Phase. Sandy vai voltar para resgatar o Vegapunk e promete para Bonnie que o salva. Ele contata Nami e os outros no caminho para saber como estão, e ela responde que já estão na saída dos fundos, e quer saber o que é a barulheira rolando embaixo. Sandy fala sobre o Buster Call, e o Soap e Chopper já estão se cagando, e se perguntando quantas vezes mais eles terão que lidar com o Buster Call da marinha. Robin queria fazer algo para ajudar, mas está bastante ferida, e o Chopper fala para ela descansar e não se preocupar com nada. Nami quer saber da situação do Luffy, Bonnie e Frank. Sandy fala que não dá para ver o Luffy agora, mas ele deve estar bem. Os outros estão bem sossegados, indo para a Labo Phase. Nami
Nami pediu para que o Jinbei desse uma ajuda pro Zoro, para quando ele derrotar o Rob Lute, ajudar o garoto a não se perder no caminho de volta. Eles têm um problema, já que o Vega Force One foi destruído pelo Kizaru, não tem como eles saírem voando até chegar no mar com o Sunny. Por isso o Brook pegou o navio e foi com a Lilith dar um jeito nisso. O Ossudo congelou as nuvens pro Sunny deslizar bem rápido, e Lilith achou isso genial. Assim eles chegam na saída dos fundos onde Nami e os outros estão. Ela elogia Brook e ele se sente honrado de ser prestigiado pelo cientista gênio. Lilith quer saber como eles vão frear o navio. Ela fica esperando uma resposta de gênio, porém o Ossudo não pensou em nada e leva uma coça por conta disso. Desse jeito, eles vão despencar de Egghead. É bom pensar em algo e rápido. Como a barreira de laser tá em 100%, Doberman ordena atirarem na área urbana de Egghead. Assim o Buster Call tem início. Luffy tá cheio de tanto comer, não consegue pôr mais nada na boca. E os marinheiros iam prender, mas as balas de canhão atingem o local. Os pacifistas também atacam toda a ilha de Egghead. Vegapunk cai no vazio imensurável, vendo todos os seus sonhos e suas pesquisas de décadas sendo destruídas sem mais nem menos. O futuro da humanidade está sendo perdido por conta de ignorância e maldade das pessoas. Isso é muito vida real, meu bom. A arte imita a vida, não é mesmo? Saturne manda Kizaru finalizar logo a missão. Ele, com todo o pesar no coração e querendo chorar, caminha para eliminar seu amigo Vegapunk. Sandy chega e manda o velho da maçã correr de uma vez. Atlas e companhia disparam com um foguete a vácuo para Labo Phase. O tempo de chegada é de 32 segundos, porém quando Kizaru os vê escapando, num instante voa para onde estão na velocidade da luz. Invoca sua ama no Murakumo, cortando o transporte deles, fazendo com que todos fiquem em queda livre para seu fim. Sandy usa seu Skywalk para ir salvar a Bonnie e os outros. Dito isso, São Saturno ordena os pacifistas a atirarem na Bonnie e no Kuma. Bonnie se estica e tenta alcançar os braços de seu pai, portanto ele pega a Bonnie nos braços e a abraça. Bonnie sente muita dor e não aguenta mais ver seu querido pai e herói nessas condições. Saturno crê que esse é um fim digno para insetos repugnantes. Kuma, aquele que se sacrificou para salvar sua filha, terá um clone seu acabando com ela. Vegapunk, olhando tudo isso, lembra de quando descobriu que a Bonnie virou um pirata. Pensou no pior cenário possível, os clones de seu pai atirando nela sem um pingo de remorso, por não a reconhecerem como filha. Corta para o navio de guerra da marinha que foi mandado para destruir os navios dos pesquisadores de Egghead, sendo queimado e afundando no mar. Um soldado pede para reportarem ao almirante Kizaru que eles estão indo para Egghead. Meu bom, quem leu o mangá sabe que os próximos eps vão ser uma loucura. Comentei o que tu achou do episódio da semana e se curtiu deixa o like e se inscreva para não levar uma espadada da luz do Kizaru. Ativa o sininho para não perder nada e checa a descrição e os cards para mais recaps duvidosos ou nem tanto. Valeu pelo apoio de sempre e falou!